Podemos começar então. Bom dia a todos, bom dia Face, bom dia Insta, bom dia a todos, bom dia Webert, bom dia professor Tota. Nós vamos dar início a mais uma aula. Hoje é a aula de número 4 do segundo trimestre de 2020, né? Aqui nós estamos falando direto da Igreja de Cidade de Carvalho, da escola. Essa é uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus do Brás, em Cidade de Carvalho, tá bom? E hoje nós veremos aí um pouquinho mais da porção que Deus tem para as nossas vidas, baseado aí nesta aula de número 4, que também está baseada no Salmo de número 25, se você quiser deixar a sua Bíblia já aberta aí, Salmo de número 25, no livro de Salmos, tá bom? Vamos fazer uma oração. Geralmente na nossa escola dominical aqui a gente costuma, na oração de abertura, fazer uma oração da fé, apresentando os pedidos todos, apresentando também os aniversariantes da semana. A semana passada nós aceleramos um pouco a introdução para que o professor Tota tivesse um pouco mais de liberdade aí para ministrar a aula dele, e a gente acabou não mencionando os aniversariantes da semana passada. Então, das duas últimas semanas nós tivemos aí pessoas ilustres como a Esther Cabral, nós tivemos o pastor José Guilherme, que completou mais um aniversário, o maestro John, o diretor Herbert, né? O Herbert também está aqui, bênção de Deus. A gente acabou não mencionando na semana passada, mas ele completou aí 25 anos de idade, uma bênção de Deus, glória a Deus por isso. A Elisandra, o irmão Davi completou 90 anos de idade, a gente glorifica a Deus pela vida dele, e a Flaviana também. Enfim, esses são os nomes que a gente tem aqui cadastrados, né, na nossa IBD. Então, parabéns a todos, que Deus abençoe, multiplique os anos de vida, dê bênçãos, saúde, paz, prosperidade, longevidade, aí, bênçãos maravilhosas para a vida de vocês, tá? Só 2 pontos. A Léa está falando aqui que o som está ótimo e o Tota não está aparecendo no Insta. Depois você explica o porquê. Tá, e o ponto de interrogação não está aparecendo para eles. Então manda a pergunta normal, tá? Tranquilo. Então, ponto de interrogação, para quem não tiver o ponto de interrogação, tranquilo, na hora que precisar interagir conosco, pode mandar normal, um público tranquilo, tá bom? No Insta, a pessoa que está no Insta está aqui, o professor Tota está aqui, tá bom? Para facilitar aqui a interação com vocês, para nós visualizarmos melhor aí os comentários e tudo mais, então a gente está deixando focado aqui. Quem está no Face consegue ver aqui os dois, né? E quem está no Insta só está me vendo aqui, mas o professor Tota está ao meu lado e a gente vai, ao longo da aula aqui, ele vai aparecendo também nas imagens, tá? Deus abençoe. Vamos orar então. Temos uma série de pedidos também de pessoas que são carentes, necessitadas da nossa igreja. Não deixemos de apresentar as pessoas enlutadas. Nós temos várias famílias que perderam seus entes queridos aí nos últimos dias, né? Elisama pede oração pela família. Quem? Elisama. Elisama, vamos apresentar Elisama, a família dela, apresentar a família da irmã Leia, né, da Super Leia, que perdeu seu irmão aí a semana passada. Vamos apresentar o Abi, apresentar várias outras pessoas, algumas delas eu tinha anotado aqui, a Nailda, a Roseni, a Rubenita, a Iolinda, a Esther, a família Spitz, a irmã dele, enfim, várias pessoas que perderam seus entes queridos. A gente não tem todos os nomes aqui anotados, mas enfim, vamos apresentar todos os corações enlutados para que Deus dê o consolo e o conforto adequado para cada um deles. A minha família também está enlutada, a minha prima que vinha lutando aí contra um câncer, né? Há um bom tempo, ela acabou falecendo ontem, está sendo sepultada hoje, mas que Deus console a vida do pastor Isaías, que é o esposo dela, né? E que é nosso primo, e toda a nossa família, para que Deus dê o consolo adequado para todos, em nome de Jesus. Ok? Os pedidos a irmã Yolinda e o Natanael, a irmã Valéria e o Davi, apresentar o pastor J. Carvalho, que esqueci o nome dele agora, o pastor Fábio e a sua esposa Selma, enfim, tem uma série de pedidos, tá bom, irmãos? Vamos apresentar agora rapidinho. A todas as famílias, vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, ó Pai, diante da Tua amada, preciosa e bendita presença. Sim, Deus. Pai, o Salmo 46, Pai, fala que Tu és o nosso refúgio, é um socorro bem presente, Pai, no dia da angústia, Pai. Ah, Deus, esses nomes, Pai, que foram citados pelo pastor Demétrio, Deus, visita cada casa, cada família que necessita, Pai, da Tua presença, do Teu renovo, da Tua graça, Pai. Vai visitando, vai consolando,
vai alegrando, Pai, vai levantando o que está caído. Ajuda, Pai, aqueles que necessitam da Tua presença, Pai, porque Tu és um socorro bem presente no dia da angústia, Pai. Deus, nós apresentamos também, Pai, os aniversariantes da semana, que passaram mais uma primavera na Tua presença, Pai. Ser com eles, abençoa eles, Pai, cuida deles, realiza os sonhos deles, estão debaixo da Tua direção, Pai. Dá vitória para o Teu povo. Abençoa o pastor Demétrio que vai ministrar a aula nesta manhã também, Pai, e que possamos nos alegrar na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, gente. Então vamos lá. Como vocês, acho que a maioria de vocês já sabe disso. Nós estamos aqui estudando ao longo desse trimestre o livro de Salmos. Nas últimas 3 aulas nós vimos aí na aula 1 basicamente uma visão panorâmica do livro de Salmos, falando sobre a estrutura do livro de Salmos, alguns termos interessantes que aparecem lá, falamos sobre acrósticos, enfim, alguns detalhes importantes, não vou ficar me estendendo muito aqui. Na aula 2 a gente viu os salmos messiânicos e missionários. Na aula 3, foi a semana passada, estudamos o Salmo 23, que foi basicamente o pastor e a sua ovelha, ministrada aqui pelo professor Tota. E hoje, a aula de número 4, repito, aula de número 4, hoje, do segundo trimestre de 2020. O tema da aula de hoje é Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Esta aula está baseada no Salmo de número 25. Quem quiser deixar o Salmo 25 puder, né? Deixa aberto aí na sua Bíblia para você acompanhar alguns dos textos que a gente vai estar mencionando, alguns versículos aqui com vocês, tá? Eu dividi a aula entre, como é o meu costume, eu costumo sempre fazer isso, eu pego todo o conteúdo da revista, dou uma analisada nesse conteúdo e geralmente eu divido assim em partes que fiquem mais coerentes ou mais lógicas para a gente, que facilitem a nossa compreensão. Esse é o objetivo, tá? Então eu peguei todo o conteúdo da revista, peguei o tópico 1, tópico 2, tópico 3, todos os 9 subitens, tá bom? E redistribuí de uma forma um pouco diferente do que o comentarista colocou. Então eu dividi a aula hoje. A aula de hoje está dividida em 3 blocos principais: bloco 1, bloco 2 e bloco 3. No bloco 1 nós falaremos sobre a estrutura do Salmo 25. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu separei assim. Está basicamente, esse item está basicamente baseado no tópico 1.1 da revista, tá bom? Então, o meu bloco 1 aqui está baseado no tópico 1.1 da revista. Eu estou dando esse apanhado geral aqui para quem tiver com a revista aí não ficar muito perdido, tá? No tópico 2 nós veremos aqui a petição por proteção e perdão. Então, dentro do Salmo 25, mergulhando mais no conteúdo do Salmo 25, nós vamos ver que Davi, ele clamou, ele pediu por proteção e por perdão, tá bom? Então no bloco 2 nós analisaremos essa petição por proteção e perdão, e no tópico 3, no bloco 3 aqui da aula de hoje, nós analisaremos a petição que Davi fez por direção. Então no tópico 1, a estrutura do Salmo 25, no tópico 2, a petição por proteção e por perdão, e no tópico 3, a petição por direção. Então ele pediu por proteção, pediu por perdão, pediu também por direção do Senhor. Ele pediu outras coisas também, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas o comentarista selecionou no conteúdo da lição apenas essas 3 petições, tá? Então vamos lá. Antes da gente dar sequência aqui, eu quero ler com vocês a introdução e a verdade aplicada, porque elas estão bem relacionadas com o que a gente vai falar nessa manhã. Então eu vou pedir aqui para o professor Tota, se ele puder ler para mim, a introdução. Vamos ver primeiro a introdução que o comentarista colocou na revista e depois a verdade aplicada, por favor. A introdução, irmãos, da aula 4 menciona dessa forma: o Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. A verdade aplicada dessa lição menciona também: para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Muito bom, muito bom. Então a gente
olhando para a verdade, assim, a introdução e a verdade aplicada já dão um panorama bem apropriado do que é o conteúdo da lição de hoje. E analisando a verdade aplicada, a gente poderia já extrair uma pergunta daqui, né? Por exemplo, o que é necessário fazer para se crescer espiritualmente? Tá aí a resposta. É preciso o quê? Aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Tá bom? Então uma pergunta a gente já consegue extrair dali. Vai prestando atenção nessas coisas, que ao final nós faremos algumas perguntas. Quem souber as respostas vai marcar ponto, tá? Muito bem. Então o bloco 1 da aula, como eu falei para vocês, a gente vai analisar a estrutura do Salmo 25. O Salmo 25, primeiro, informações básicas que eu acho que é importante que todos tenham. Salmo 25 ele foi escrito por Davi, né? Então nem todos os estudiosos tributam a Davi a escritura desse salmo, mas o título dele no original diz de Davi, então a grande maioria acredita que realmente foi Davi quem escreveu, então nós cremos sim que quem escreveu o Salmo 25 foi Davi. Segunda, a informação importante aí o Salmo tem 22 versículos. 22 versículos, que é exatamente o número de letras, do alfabeto hebraico. Tá bom? Então o alfabeto hebraico tinha 22 letras e os versículos tinham 20, e os versículos do Salmo 25 são 22. Não é coincidência, vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. A terceira observação da estrutura do Salmo 25 ele é um salmo acróstico, nós falamos sobre isso na aula de número 1. O salmo acróstico ele é um dos 9 salmos acrósticos. A gente falou na aula 1 sobre o Salmo 119. Esse também é um salmo acróstico. Vocês vão entender que eu falei que são 22 versículos. Então, cada um desses 22 versículos começa com uma letra do alfabeto. Então, o início de cada um desses 22 versículos no original hebraico começa com uma letra do alfabeto hebraico. Bom, eu falei essas letras para vocês na aula 1, daqui a pouco, se vocês quiserem, eu posso falar aqui novamente. E a gente coloca depois no pessoal do YouTube, a gente coloca nos comentários lá, nas instruções, para que vocês tenham essa informação lá, tá bom? Então, por isso que ele é um salmo acróstico, porque o autor, o salmista, que foi Davi, ele se preocupou em iniciar cada um dos 22 versículos com uma letra do alfabeto hebraico. Com uma observação, o Salmo 119, ele trabalhou o salmista do Salmo 119 trabalhou com as 22 letras. Nesse Salmo de número 25, o comentarista ele tirou 2 letras, ele não se sabe porquê, 2 letras ele não usou, né, que são as letras Val e Kof, ele não usou essas 2 letras, e 2 outras letras ele repetiu por 2 vezes, a letra P e a Resh, tá? Então, mas ele é considerado um salmo acróstico, mesmo tendo aí uma pequena diferenciação, não usando todas as 22 letras do alfabeto hebraico. E basicamente, esse salmo é conhecido, ele pode ser considerado e tratado e chamado como uma oração de petição. Guardem isso. Esse salmo, ele é conhecido também, ele pode ser conhecido como uma oração de petição. Por que, Demétrio, uma oração de petição? Basicamente porque nós encontramos nesses 22 versículos nada mais, nada menos que 18 petições. Em 22 versículos ele fez 18 pedidos, 18 petições, tá bom? Então nós podemos considerar que esse salmo, Salmo de número 25, é um salmo, uma oração de petição. Ele é uma oração. Davi fez uma oração, estava orando com Deus, derramou seu coração na presença do Senhor, mas ele fez essa oração de uma forma estruturada, né? Quando ele transcreveu esse salmo para o papel, ele fez de uma forma estruturada, ele colocou em forma de acróstico, usando as letras do alfabeto hebraico. Então cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Bom, algumas observações importantes. Além dessas informações, vamos lá, eu falei. O salmista do Salmo 25 é Davi, então quem escreveu o Salmo 25 foi Davi. Segundo, tem 22 versículos. Terceiro, é um salmo considerado um salmo acróstico. E quarto, nós podemos chamar esse salmo de uma oração de petição. Algumas características importantes. De novo, irmãos, nós estamos aqui no bloco 1 falando sobre a estrutura, então essa parte é um pouco chata, mas daqui a pouco a gente entra no conteúdo principal da aula, tá? Algumas características importantes que eu destaco aqui desses 22 versículos. Como eu falei para vocês, 18 petições, 17 vezes ele clamou a Deus por si mesmo, e a última vez ele clamou em prol da nação, que está no versículo de número 22. Tá? 4 vezes aparece a palavra envergonhado ou confundido, dependendo da versão que você tem na sua Bíblia aí. 4 vezes aparece a palavra caminho, não é à toa, né?
e 2 vezes a palavra vereda, que são muito similares. Caminho com vereda tem um significado muito similar. Então nós poderíamos dizer que 6 vezes ele abordou a questão das diretrizes vindas de Deus. Por isso que o tema da aula é buscando conhecer os caminhos do Senhor. Tá? Esse salmo fala sobre o sofrimento, fala sobre pecado e perdão, fala sobre os inimigos, fala sobre atributos divinos como bondade, misericórdia, verdade, retidão, justiça e outras coisas mais. Perfil do servo do Senhor, como confiança, humildade, mansidão, temor, fidelidade, são atributos que devem fazer parte da vida de um servo do Senhor. Por ser um salmo acróstico, os assuntos eles ficam meio espalhados, porque como ele teve a obrigatoriedade de iniciar sempre o versículo com uma letra do alfabeto, então os assuntos estão bem espalhados ali, o que dificulta nós dividirmos esse Salmo 25, que tem 22 versículos, em blocos bem assim coerentes, sequenciais, né? Olha, a primeira parte fala sobre isso, a segunda parte fala sobre aquilo, não. Então os assuntos ficaram meio espalhados ali. Então, lendo alguns comentaristas, eu vi que assim, há uma série de tentativas de se estabelecer uma divisão para esse salmo. Eu estabeleci a minha, tá bom? Lendo esses 22 versículos, eu estabeleci a minha possível divisão, tá bom? Então eu dividiria esse salmo em 5 partes principais. A primeira parte, oração de petição, tá bom? Primeira parte, oração de petição, a gente pode ver isso nos versículos de 4 a 7, depois versículo 11, depois 16 a 20, depois o 22. Então, espalhados ali nesses 22 versículos, a gente consegue extrair que dentro desse salmo, dentro desta oração que Davi fez, ele orou pedindo, né, fazendo pedidos, uma oração de petição. Eu encontro uma doxologia. A gente falou um tempo atrás aqui sobre doxologia numa aula lá da idade. Eu vou chamar então o Herbert para responder o que é doxologia. Tô brincando. Na realidade, doxologia é um louvor, né? Então eu encontro aí dos versículos 8 a 10, ele dá uma pausa na oração dele, ele faz uma pausa na oração dele e eleva um louvor. Bom e reto é o Senhor, e ele fala algumas coisas agradáveis a respeito do Senhor, dos versículos 8 a 10, tá bom? Uma reflexão, depois do 12 ao 14 ele faz uma reflexão, no meio da oração dele ele está orando, falando com Deus, derramando a sua alma, falando com Deus, ele faz uma reflexão sobre basicamente os caminhos do homem, o relacionamento do homem para com o seu Deus. Depois uma declaração de fé e esperança, eu encontro em alguns versículos ali, ele declarando a fé dele, nos versículos 1 a 3, 15 e a parte B do versículo 21, por exemplo, ele declara a sua fé e a sua confiança em Deus, né? A sua fé e a sua esperança em Deus. Então, espere em ti, confia em ti, espere em ti. Declaração de fé e esperança. E no versículo 1, a parte A, é um compromisso que ele assume também com Deus de andar em justiça e integridade. Retidão, sinceridade, né, que é integridade, e retidão. Tá? Falando um pouco mais sobre a oração de petição, como que a gente identifica que esse salmo ele é uma oração de petição? Como eu já falei para vocês, porque o grosso dele, 18 vezes, ele se dirige a Deus pedindo algo para Deus, tá? Então eu selecionei aqui, eu coloquei aqui 5 grupos principais de petição. Dentro das petições, a gente encontra 5 grupos diferentes de petição. Então ele pediu, Davi pedindo a Deus no Salmo 25, que é uma oração de petição, ele pediu a Deus por proteção, ele pediu a Deus por perdão, ele pediu a Deus por direção, ele pediu a Deus por socorro ou alívio das suas aflições, e pediu a Deus também por Israel, ele intercedeu por outro, né? Ele intercedeu por alguém. Então a gente encontra 5 petições. Dessas 5, o comentarista selecionou 3 apenas para nós falarmos e tratarmos na aula de hoje, que foi a petição por proteção, a petição por perdão e a petição por direção, que são os 2 blocos seguintes da nossa aula de hoje, tá? Então, assim, dando uma passada rápida nas petições aqui, a gente vai encontrar Davi dizendo: faze-me conhecer os teus caminhos. Então ele pede a Deus: faz-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas verdades, guia-me na tua verdade, lembra-te das tuas misericórdias, das tuas bondades de mim, segundo a tua misericórdia. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, né? Nem das minhas transgressões. Perdoa a minha iniquidade, que é grande, e todos os meus pecados. Volta-te para mim. É interessante aqui, eu faço uma pausa, né? Que Davi pede: volta-te para mim. E aí o que eu aprendo aqui? Que quando Deus se volta para nós, não importa quem se afaste de nós. Porque o mais importante é Deus estar se voltando a nós
mais importante é Deus estar conosco, né? Então, quando Deus se volta a nós, eu fiquei lendo isso aqui, meditando, falei, quando Deus se volta a nós, não importa quem se afasta de nós, mais importante é Deus estar conosco. E o próprio Davi, no Salmo 27, um pouquinho mais para frente, versículo 10, ele diz, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Tá bom? Então, talvez você esteja se sentindo sozinho, né? Abandonado, deixado de lado, excluído. Deus está falando uma resposta para você nessa manhã. Deus não se esqueceu de você, Ele não te abandonou, Ele está com você, Ele cuida de você, pensa em você, está cuidando mesmo que você não sinta e não perceba isso, tá bom? Ele pede também, tem compaixão, tem piedade, porque estou sozinho e aflito. Olha como esse salmo ele é maravilhoso, vocês vão entender um pouco mais daqui a pouco. Alivia as tribulações do meu coração, tira-me das minhas angústias. Imagina a profundidade que tem esse salmo número 25, tá? Aí tem um comentarista que estava lendo, pesquisando essa semana, e encontrei um comentarista que disse assim, o nome dele é Weiser, ele diz, em virtude das verdades universalmente aplicáveis que anuncia este salmo, né? Este salmo é uma fonte perpétua, este salmo 25 é uma fonte perpétua, do quê? De conforto para pessoas que estão sozinhas ou abandonadas, né? Então, irmãos, nessa manhã a gente possa, assim, através do que a gente já ouviu até agora, fazer do Salmo 25 a nossa oração pessoal. Principalmente nesse momento que nós temos vivido de isolamento social, né? A gente não tem condições. Por exemplo, eu cheguei hoje aqui e não tive condições de dar um abraço no Herbert para parabenizá-lo pelo aniversário dele. Isso faz falta, porque a gente estava acostumado a fazer isso direto com as pessoas aqui, né? Mas nessa situação que nós temos vivido aí de isolamento social, de reclusão e tudo mais, vamos fazer do Salmo 25 a nossa oração pessoal, que nós possamos ler, meditar, memorizar o Salmo 25, né, e aplicá-lo nas nossas vidas, certamente será de bênção para nós, tá? Mas uma outra coisa que eu assim, destaco de característica no Salmo ele não é só um Salmo de petição, embora nós falamos aqui, a característica principal dele é petição, nós podemos chamar esse Salmo 25 de oração de petição, mas quando nós analisamos a petição dele como um todo, né, toda a estrutura da oração dele, nós vemos que não tem, todos os 22 versículos, não tem apenas petição lá dentro. Como eu já falei no início, um pouquinho antes, tem também louvor. No meio da oração dele que ele está pedindo, ele para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Tem também reflexão, né? Ele para refletir sobre o relacionamento do homem para com o seu Deus. E aí quando ele fala da questão do temor, que o homem que teme ao Senhor, ele receberá os caminhos do Senhor, receberá a direção do Senhor nos caminhos que se deve andar, enfim, e outras coisas mais, tá? E o compromisso que ele assume, na oração dele ele assume o compromisso de andar em sinceridade, em integridade e retidão com Deus. Ele faz toda uma petição, mas ele também assume um compromisso dentro da oração dele, de andar em sinceridade e retidão com Deus. Então, o que eu aprendo aqui, irmãos? Nós todos devemos orar. Temos que orar. Esse salmo, em primeiro lugar, ele nos incentiva a orarmos, a buscarmos a Deus de oração. Mas não somente a isso, ele nos incentiva a que nossa oração não seja apenas de petição, mas que dentro das nossas orações nós tenhamos também momentos de louvor a Deus, de glorificar a Deus, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós, né? E nas nossas orações, muitas vezes a gente ora, pede, e termina pedindo. E às vezes a gente esquece de adorar a Deus, de louvá-lo, de agradecê-lo, de pedir perdão. Davi pediu perdão na oração dele. Perdoa-me. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso em mais detalhe, tá? A ausência de uma vida de oração é uma ausência de vida de intimidade com Deus. Então, temos que orar, precisamos orar. Acho que sim, eu creio que essa seja a mensagem principal desse grupo 1 da nossa aula aqui, o bloco 1 da nossa aula de hoje. Muito bem, irmãos, agora nós vamos passar para o bloco de número 2. Eu estou correndo, eu falo um pouco rápido aqui nas nossas aulas online, justamente para que a aula seja o mais compacta possível. Bom, não fica algo muito extensivo. O Instagram cai em 1 hora, né? E o Instagram, além disso, o Instagram cai em 1 hora. E outra coisa, eu gostaria que vocês participassem. Então, ao final, a gente faz perguntas, a gente vai interagir com vocês para que a gente tenha um tempo hábil para fazer tudo isso, tá bom? Mas se tiver dúvida, alguém não entender alguma coisa, é só lançar aí que a gente vai respondendo e participando com vocês, tá bom? Então, bloco 1, passamos. Vimos toda a questão da estrutura do Salmo 25. Entendemos a estrutura do Salmo 25? Vamos para o bloco 2 da aula agora, que é mergulhar no conteúdo desse Salmo 25. E aí no bloco 2 nós vamos analisar a petição que Davi fez a Deus
por proteção e por perdão. Proteção e perdão, tá? Isso está basicamente dentro dos itens. Então, proteção. Ele pediu por proteção, está nos tópicos abordados na lição de vocês, nos tópicos 1.2 e 2.3, tá? Então, nos versículos 2, parte B, versículo 19, versículo 20, nós encontramos as seguintes expressões de Davi: não seja eu envergonhado ou confundido, dependendo da versão aí, tá bom? Ele pede também: nem exultem sobre mim os meus inimigos. Pô, eu não quero ser confundido nem envergonhado, nem que os meus inimigos se exultem, se triunfem sobre mim, né? E ele coloca ainda: guarda-me, livra-me. Então ele está pedindo aqui para que Deus o guarde, né? Para que Deus o proteja, principalmente dos inimigos e de ficarem envergonhados diante dos inimigos, tá? Então, a base dessa petição, a gente analisando aqui a lição, desses tópicos que eu mencionei para vocês, a base dessa petição por proteção é a simples confiança que ele tinha no Deus dele. Por que ele pede a Deus por proteção? Porque ele confiava que Deus era um Deus todo-poderoso e que poderia proteger e guardá-lo de todo mal, tá? Embora os seus inimigos não tenham, um comentário que eu achei interessante na revista embora os seus inimigos não tenham triunfado sobre ele, eles continuam sendo uma constante ameaça. Em momento algum, os inimigos triunfaram sobre Davi, mas eles eram uma constante ameaça. E por serem uma constante ameaça, Davi constantemente pedia a Deus por proteção, para que Deus o protegesse e o guardasse. Aí agora eu quero ler com vocês. Se você tiver a sua revista aí, a sua lição, o tópico 1.2 da revista, tá bom? Enquanto isso, eu faço uma pausa aqui para tomar uma aguinha. Elisama fala aqui: depois repita as perguntas. E o Marcos Souza fez uma consideração um pouco grande e não deu para ler tudo, tá? Por enquanto. Ótimo. Só essas considerações. Mas, Elisama, daqui a pouco eu vou reforçar. Ao final eu vou reforçar todas as perguntas que são valiosas aí para pontuação, tá bom? Ao final eu vou reforçar essas perguntas todas. E o Marcos, me parece que fez uma pergunta, fez um comentário, a gente não conseguiu ver tudo. Como era meio longo, a gente não conseguiu ler tudo. Então, se for alguma pergunta, Marcos, o mestre Marcos, reverendo Marcos aí, né? É o xará do nosso Super Tota aqui. Manda pra gente novamente, tá bom? Se for alguma pergunta ou questionamento, a gente não conseguiu pegar tudo, então manda novamente pra gente aí. Então, 1.2 da revista, a parte B, da parte B do meio para o final, eu quero ler com vocês. Diz assim: assim como Davi, ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Isso está lá em Mateus 10:36, como diz, quando Jesus diz que os inimigos são da própria casa, né? Os inimigos do homem são da sua própria casa. Os opositores são mestres nos seus propósitos, são traiçoeiros. Isso está nos versículos 3 e 15 do Salmo 25. São carregados de ódio cruel, no versículo 19. Então, os inimigos, eles não perdoam, irmãos. Os inimigos, quando eles querem, eles se levantam para acabar com alguém, eles não perdoam. Eles usam das piores estratégias, das piores táticas. Inclusive, a tática da traição. Ele se aproxima de você como amigo, né? O Judas fez isso com o Senhor Jesus. Ele deu um beijo em Jesus. Ele traiu Jesus com um beijo, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, o comentarista ele continua: traições, perseguições, incompreensões também estão presentes na caminhada daquele que... Nós falamos isso na aula de número 1. Na aula de número 1 ou na aula de número 2? Acho que foi na aula de número 2. Na aula de número 2, que nós comentamos sobre 2 Timóteo 3, 12. 2 Timóteo 3, 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, não tem ilusão. No cristianismo, nós passamos sim por situações difíceis e complexas, tá bom? De traições, de conspirações, de levantes, enfim. Os inimigos estarão sempre à espreita. Mas qual é a solução que a Bíblia, baseada aqui no Salmo de número 25 e nessa passagem de 2 Timóteo 13, qual é a solução bíblica para isso? Bom, eu já sei que vou ser perseguido, que terei dificuldades, enfrentarei situações diversas e difíceis na vida. O que fazer então? 2 soluções bíblicas para isso. Quais são essas 2 soluções bíblicas para isso? Primeiro, permanecer firme na palavra, que é Jesus, que é a rocha. Então permaneça firme. Está tendo levante contra você, às vezes até mesmo no seio da família, ou até mesmo no meio da igreja. A gente não pode se iludir aqui e achar que é tudo mil maravilhas. A gente sabe muito bem que quem traiu Jesus foi um dos discípulos. Então o inimigo às vezes ele entra e usa a vida de alguém.
bom? Então, se você estiver passando por situações assim, 2 recomendações, 2 soluções bíblicas para isso. Permaneça firme na rocha, que é Cristo Jesus, que é a palavra de Cristo. Permaneça firme em Jesus. E segundo, clame a Deus por proteção. Foi o que Davi fez. Deus, me proteja, me guarda dos meus inimigos, guarda-me de ser envergonhado, de ser confundido, de ser destruído pelos meus inimigos, tá bom? Depois no item 2.3, na revista de vocês, no tópico 2.3, você vê que eles dão um pulo. Então os assuntos ficaram também, como está no Salmo 25, o comentarista também acabou distribuindo os assuntos assim em pontos diferentes da revista. Por isso que eu juntei tudo num canto só. No 2.3 ele reforça isso dizendo: Davi tinha consciência de que somente Deus poderia proteger e livrá-lo dos ataques dos seus inimigos. Nesse ambiente hostil, Davi dependia da proteção do Senhor. Então, que nós também possamos buscar a proteção de Deus em momentos de dificuldade, de levantes, complôs e conspirações contra as nossas vidas, tá bom? Então, Davi pediu por proteção, nós vimos agora aqui, e pediu por perdão também. Isso está nos versículos, basicamente, versículos 6, 7, 11 e 18 na parte B, tá bom? 6, 7, 11 e 18 na parte B. Então, baseando-se nas misericórdias, quando nós lemos esses versículos, nós entendemos que Davi, se baseando nas misericórdias do Senhor, ele diz: perdoa-me. E ele diz: perdoa as minhas iniquidades, que são grandes, hein? Meus pecados são grandes. E ele vai além, ele diz assim: perdoa as minhas iniquidades, são grandes, meus pecados são grandes, e aqueles que eu tenho cometido desde a minha pouca idade. Desde quando eu era bem novinho mesmo, eu já vinha pecando. Então Davi sabia que se não fossem as misericórdias do Senhor, um dia toda aquela bagagem de pecado seria lançada sobre ele não aguentaria. Então ele já vinha pedindo: Deus, me perdoa desde... E ele ainda complementa em um dos versículos aí desses que eu falei para vocês, ele complementa: me perdoa de todos os meus pecados. Irmãos, isso só é possível segundo as misericórdias do Senhor, né? Lamentações 3, quando eu estava estudando essa lição, isso não está na revista, mas eu estava estudando essa lição, me lembrei do Lamentações 3:22, que é um versículo muito conhecido, né? Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ai de nós, irmãos, ai de nós se não fossem as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas, né? Salmo 119, 77, a parte A diz assim: baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva. Ou venham sobre mim, depende da versão que você tiver. E Salmo 119, 77, a parte A diz: venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva. O que seria de mim, o que seria de nós, o que seria de vocês, se não fossem as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas? Então dependamos nós também das misericórdias do Senhor em Cristo Jesus, porque a maior forma de expressão de misericórdia de Deus para com o homem foi enviar o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário em prol de todos os nossos pecados, todos aqueles que nós cometemos desde a nossa pouca idade, né? E aqueles que nós cometeremos ainda, já foram cravados na cruz de Cristo, tiveram o seu preço pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, precisamos nos apropriar desse benefício. Só quem se apropria desse benefício pela fé é que alcança o perdão e a tranquilidade de alma. Quer falar alguma coisa, professor? Não. Está tranquilo aí? Estou falando sozinho aqui, às vezes não estou dando oportunidade. O Herbert, se quiser se expressar, falar alguma coisa. Está tranquilo. Tá, muito bem. Outra coisa, irmãos, acho que o comentarista no tópico 1.3, ele diz assim, que o homem, ele destaca que o homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. E é mesmo, irmãos. Eu sempre comento com as irmãs aqui, como é difícil tomar conta de mim mesmo, da minha vida, irmãos. A gente tem que estar constantemente tomando cuidado, porque a nossa natureza é pecaminosa, então ela tem uma tendência muito forte ao erro, ao pecado, a cair, a fazer as coisas erradas que desagradam a Deus, né? E o comentarista destaca isso, ele diz: olha, várias famílias foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequências nefastas aos filhos. Várias vidas foram ceifadas em decorrência do ódio. Diversos ministérios reduziram-se a pó em decorrência de uma mentira. Isso está lá no tópico 1.3 da revista de vocês aí, tá? Então, ai de nós, de novo, irmãos, se não fossem as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. E aí a mensagem aqui é: não devemos pecar. A Bíblia é muito clara nisso. Não devemos pecar. Mas, se pecarmos, ainda há uma solução. Ainda há uma esperança. Qual é essa esperança? Se pecarmos, 1 de João 1, versículos 8 e 9, diz assim: se pecarmos, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá bom?
Então, se eventualmente nós sentimos em algum momento a consciência pesada, o que nós devemos fazer? Correr para os pés de Cristo. É só ali que nós encontramos a grande misericórdia de Deus, que é a graça de Deus, né, revelada a nós, e alcançamos esse perdão e essa tranquilidade e paz de alma, tá bom? Provérbios 28:13 fala claramente, acho que até mais completa a resposta aí. O que fazer quando nos sentimos com a consciência pesada? Erramos, pecamos como Davi, ele estava com a consciência pesada e pedindo perdão a Deus. Deus, me perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, né? Provérbios 28, versículo 13 diz que o que confessa as suas transgressões e as deixa, alcança misericórdia. Então é confessar e deixar, abandonar, tá bom? Deixar de lado. Então há uma solução para quem se sente aí com a consciência pesada, por qualquer que seja o motivo. E aí nós vamos para o bloco 3 da aula. Então, ó, só recapitulando aqui, no bloco 1 nós vimos a estrutura do Salmo 25. No bloco 2 nós vimos a petição de Davi por proteção, ele pediu para que Deus o guardasse, o protegesse, e também ele pediu, agora nós vimos por perdão. Deus, perdoa-me, perdoa as minhas iniquidades, tá bom? E aí a recomendação principal que nós vemos aqui é, todas as vezes que nos sentimos com a consciência pesada, o que devemos fazer? Resumidamente em Provérbios 28:13, que está mais claro ali, confessar e deixar. Bom, confessar e deixar. É claro que tem que se agarrar isso só em Cristo. Não tem como fazer isso se não for por intermédio de Cristo Jesus, tá bom? E agora, no bloco 3 da aula, nós analisaremos a oração por direção. Isso está basicamente nos tópicos 2.1, 2.2 e o item 3 inteiro da lição. Então, eu peguei todos esses 5 tópicos, 3.1, 3.2, 3.3 e 2.1 e 2.2, juntei tudo isso dentro de um bloco único que é oração por direção. Davi pediu por proteção, pediu por perdão, mas também ele pediu por direção. E nós vamos entender por que é importante nós buscarmos sempre a direção de Deus para as nossas vidas, tá? Eu achei interessante, eu estava lendo, pesquisando essa semana, e uma frase que eu achei interessante. Alguém disse que o tema principal desse salmo, que é o Salmo 25, é a maneira como Deus dirige. É a maneira como Deus dirige o crente fiel na sua sabedoria. Então, eu achei interessante, né? Esse comentarista ele colocou como tema principal do salmo a maneira como Deus dirige o crente fiel na sua sabedoria, tá? E aí nós, analisando o versículo 4 e o versículo 12, basicamente, versículo 4 e versículo 12, o Davi fala assim, né? O salmista Davi, ele diz assim, ele anseia, no versículo 4, ele anseia intensamente por conhecer os caminhos do Senhor, e no versículo 12 ele conclui que o homem que teme ao Senhor será instruído nesse caminho, que é o caminho do Senhor, tá bom? Então, como é importante nós buscarmos conhecer e andar, não só conhecer o caminho do Senhor, mas andar nesse caminho dele, nesses caminhos do Senhor, tá bom? Basicamente, o que são caminhos do Senhor? A gente poderia colocar aqui em termos práticos. O que é, Demetrio, o que é conhecer os caminhos do Senhor e andar nos caminhos do Senhor? Em termos práticos, é conhecer a vontade do Senhor, né? Conhecer os propósitos, os planos de Deus para as nossas vidas. Isso é que é conhecer os caminhos do Senhor, tá? E andar neles, obviamente, não apenas conhecê-los, mas andar neles. Vou fazer uma pausa, tem algum comentário, Herbert? Eu sei que você está fazendo. Não, Erinaldo disse que se não fosse o Senhor que esteve aí, nosso lado, ora diga Israel. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado aí, Erinaldo, pela sua participação. Muito bem, então agora estamos no bloco 3, falando sobre a oração por direção. Nós vimos aqui que nos versículos 4 e 12, principalmente, esses versículos destacam Davi buscando a direção de Deus, os caminhos, conhecer os caminhos e a verdade, as veredas do Senhor para a sua vida, e reforçando que ao homem que teme ao Senhor, ao homem que teme ao Senhor, esses caminhos são muito mais, são dados pelo próprio Senhor para a vida dele, tá? Há grandes homens, algumas anotações que eu fiz aqui, grandes homens da Bíblia buscaram a direção do Senhor. Moisés buscou o caminho do Senhor, saber qual era o caminho do Senhor que ele deveria seguir. Êxodo 33:13, depois você lê na sua casa. Moisés buscou saber qual era o caminho do Senhor, o caminho que Deus tinha para a vida dele. Davi, irmãos, Davi ele escreveu o Salmo 25, ele pediu por direção, por caminhos nesse Salmo 25, mas ele escreveu. Quando a gente analisa a história biográfica de Davi, principalmente nos livros de primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel, mas eu estava pesquisando essa semana e vendo como Davi, ele buscou constantemente, ele consultou a Deus antes de tomar uma decisão, constantemente.
nem todas as vezes, obviamente, porque Davi errou algumas vezes, e certamente errou porque não buscou a direção do Senhor. Né? Então Davi, eu fiz algumas anotações de passagens bíblicas. Quando Davi vai livrar a Keila, a cidade de Keila, 1 Samuel 23, 2 e 4, ele consulta ao Senhor, devo ir ou não devo ir? E Deus dirigiu para que fosse. Ziclag, quando Ziclag foi destruído e tal, levaram as pessoas todas, as mulheres, as crianças, levaram os bens todos. Davi chorou, se lamentou, depois buscou a direção do Senhor e falou: Deus, devo ir atrás para buscar de volta, tomar de volta, sim ou não? Deus falou: vai porque você vai conseguir, vai ser vitorioso. Depois que ele estava lá, ele falou: e agora, Deus, qual é a estratégia que eu uso aqui? Deus falou: não vai pela frente, vai por trás. Então Deus dá direção. Quando nós buscamos a Deus por direção, para que nos esclareça o melhor caminho a seguir, Ele está disposto a nos mostrar qual é esse melhor caminho a seguir. E aliás, ele tem outras referências aqui, mas eu achei interessante que o Salmo 143, se quiser anotar isso aí, Salmo de número 143, versículo 8, a parte B do versículo, é um salmo escrito por Davi. O Salmo 143 é um salmo escrito por Davi. No versículo 8, a parte B, ele diz o quê? Mostra-me o caminho por onde eu devo andar. Então Davi, irmãos, para mim é o melhor exemplo. Agora, você quer um exemplo no Novo Testamento? Paulo foi constantemente guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus conduziu a vida dele, principalmente na hora missionária, quais os melhores caminhos a seguir. Nós vamos encontrar algumas vezes Paulo falando: olha, o Espírito Santo nos impeliu para que fôssemos para tal lugar. E teve uma passagem que ele disse em Atos 16, salvo engano, isso, Atos 16, eu tenho anotado aqui, do 6 ao 10, que ele menciona que eles tinham planejado ir para uma cidade. Durante a noite ele sonhou quando um anjo chegou, um homem, né, macedônio, chamou e falou com ele e disse: passa a Macedônia. Então ele sentiu que era Deus dirigindo e ele mudou o rumo da obra missionária porque Deus estava na condução da vida dele. Como é importante nós buscarmos conhecer quais são os caminhos do Senhor, qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, em tudo, irmãos. Eu, assim, analisando a vida de Davi, quanto mais eu leio a vida de Davi, mais eu tenho isso comigo. Como é importante nós buscarmos a direção de Deus para as nossas vidas em todas as áreas, né? Eu tenho isso, falo isso por experiência própria. Várias vezes eu não tomei a decisão baseada na direção do Senhor. E errei muito na minha vida, por não ter buscado a direção do Senhor. Mas quando eu olho também as vezes que eu busquei a direção do Senhor, acertei muito mais, mas muito mais. Então para mim fica claro que até hoje, até os dias de hoje, o Espírito Santo de Deus, e aí tem várias formas de Deus falar conosco, né? Ele pode falar por intermédio da palavra, ele pode falar por intermédio conosco diretamente em visão, uma revelação, às vezes até de um louvor que você está ouvindo, pedindo para Deus falar, ele te responde. Então Deus tem as estratégias dele, as formas dele de falar, de se comunicar conosco, expressar para nós qual é a vontade dele para determinadas áreas das nossas vidas. Bom? Paulo, Moisés, eu citei aqui Moisés, Davi e Paulo só como exemplos aí de homens que andaram segundo a vontade do Senhor. O comentarista aí nos tópicos 1, acho que o horário já avançou bastante, eu vou dar uma pulada, eu tinha feito uma anotação aqui do tópico do item 2, 2.1, eu vou pular, tá bom? Para a gente correr para a parte final. Só destacando aqui uma ilustração que Spurgeon, o comentarista, ele destaca uma ilustração de Charles Spurgeon, que ele cita o exemplo de uma criança, quando começa a dar os primeiros passos, né? Ela tem dificuldade para caminhar sozinha e tal, os pais estão sempre ali, mas depois que ela se firma um pouco mais, ela já se sente um pouco mais confiante em andar e caminhar sozinha, mas pode perceber que sempre que possível ela busca a mão do seu pai para sustentá-la naquela caminhada, até que ela tenha plena convicção de que ela pode andar tranquilamente, que não vai cair, que não vai sofrer. Então Spurgeon, ele olhando para esse salmo, ele percebe que Davi agiu como uma criança, mesmo sendo Davi que tinha tanto conhecimento, conhecia tanta coisa, mas Davi assumiu a sua ignorância ao ponto de não conhecer quais eram as melhores opções, melhores caminhos, melhores decisões a serem tomadas. Então ele se sujeitou a Deus e falou: Deus, eu quero a tua direção para a minha vida. Por mais que eu conheça, por mais que eu cresça, por mais que eu seja, Deus, eu sei que tudo isso é nada perto da tua soberania, do teu poder, da tua onipotência, onipresença, onisciência, enfim. Então procurou sempre buscar a mão de Deus para ajudá-lo a caminhar na sua vida. Então nada de orgulho, irmãos, nada de arrogância. Vamos assumir que a melhor coisa é andar nos caminhos do Senhor. E para encerrar, nos tópicos 2.2, 3.1, 3.2 e 3.3, o comentarista ele destaca aqui alguns caminhos do Senhor. Ele diz assim, os caminhos do Senhor são caminhos de... Aí ele coloca lá 4 itens principais:
No tópico 2.2 são caminhos de intimidade. Então, os caminhos do Senhor são caminhos de intimidade. Aí depois no 3.1, obediência. No 3.2, de graça. E no 3.3, de perfeição. Então, intimidade, obediência, graça e perfeição são os 4 destaques que o comentarista coloca aí. Eu sei que tem algumas pessoas comentando alguma coisa, o Herbert está anotando, procurando pegar. Se for alguma coisa que a gente tiver que falar, só dá um toque. Então eu vou dar uma corrida agora, o horário avançou muito, eu só vou dar uma passada geral falando para vocês. O comentarista destacou na revista que os caminhos do Senhor são caminhos de intimidade. Como é bom nós termos intimidade com Deus, amigos. Não adianta. Mas eu quero saber a direção de Deus para a minha vida, eu quero saber qual é o melhor caminho a seguir, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Então está faltando intimidade. Porque às vezes você está ouvindo a voz de Deus, mas não está discernindo o que é a voz dele. E para isso, irmãos, é só com intimidade. Depois vocês leem em casa o tópico 2.2 e o Salmo 25 vai falar um pouco sobre isso, tá bom? A importância de se temer a Deus e ter intimidade com Ele. Então, tema a Deus e ter intimidade com o Senhor. Obediência, os caminhos do Senhor são caminhos de obediência. Lembro de uma passagem clara de primeiro livro de Samuel que diz que obedecer é melhor do que sacrificar, tá bom? Então, tem que obedecer a Deus. Caminhos do Senhor são caminhos também de obediência, não só de intimidade. Tem que ter intimidade, tem que obedecer a Deus. Temos sido obedientes ao nosso Deus de graça. Todos nós também temos que ser graciosos. Os caminhos do Senhor são caminhos de graça. Graça é favor imerecido. E a gente falou um pouquinho da graça de Deus quando nós pecamos e dependemos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Então, devemos ser também, da mesma forma que somos abençoados de graça, ou pela graça e de graça, nós também devemos ser graciosos para com as pessoas, até porque isso é uma das características do fruto do Espírito, tá? Perfeição, ele diz que os caminhos do Senhor são caminhos de perfeição. Quem trilha os caminhos do Senhor tem que trilhar de forma perfeita. E o exemplo principal que ele usou, o comentarista eu achei muito adequado. Mateus 5, ele usa o versículo 48, que é o último versículo, mas o texto, se a gente ler lá do versículo 43 em diante até o 48, nós vamos encontrar Mateus 5, 43 a 48, Jesus falando assim: ouvi o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos maltratam e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Aí vem falando, olha, porque se vocês amarem somente os que vos amam, vocês não fazem nada demais, porque os publicanos também o fazem. Se vocês saudarem somente aqueles que vocês têm amizade e tal, falando em termos assim mais atuais, né? Só que eles têm amizade e tudo mais, não fazem nada demais, porque os gentios também fazem dessa forma, né? Agora, nós temos que agir dessa forma que ele colocou logo nos primeiros versículos. Nós temos que amar, bendizer, fazer o bem e orar, para que, no versículo 48, ele resume dizendo o seguinte: sede, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então ele condiciona toda essa estrutura de nós amarmos os nossos inimigos, bendizermos os que nos maldizem e tudo mais, à perfeição de Deus, tá bom? Então nós temos que ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Então por isso que o caminho do Senhor, os caminhos do Senhor são caminhos de perfeição também. E eu acrescentei o item, tá bom? O comentarista colocou esses 4. Os caminhos do Senhor são caminhos de intimidade, são caminhos de obediência, graça, perfeição. E eu acrescentei um 5º item aí. Os caminhos do Senhor são caminhos, sabe como são os caminhos do Senhor? Muito melhores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Sempre, os caminhos do Senhor sempre serão muito melhores do que os nossos. E eu estava estudando a lição, me lembrei de Isaías 55, versículos 8 e 9, que ele diz assim: Deus dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Bom? Então os caminhos do Senhor sempre serão, esse é um tema um acréscimo que eu coloquei aqui na aula, os caminhos do Senhor sempre serão melhores do que os nossos caminhos. Então, busquemos sempre a direção de Deus. O resumo disso busquemos sempre a direção de Deus para tudo em nossas vidas. E que o Salmo 143, 8, a parte B que nós falamos agora há pouco, nós façamos essa oração para nós também. Deus, Senhor, mostra-me o caminho pelo qual eu devo seguir. Bom, vamos orar dessa forma e pedir para que Deus nos guie, nos dirija em tudo. E Paulo, João 14,16, João 14,6 e Colossenses 2,6, João 14,6 diz que Jesus é o caminho. Então, quem é o caminho?
Jesus. O caminho de Deus para nossas vidas é Jesus. E Paulo, em Colossenses 2,6, ele diz que Jesus é o caminho, andai nele. Então nós vamos trilhar o caminho por Jesus Cristo, tá bom? É isso, Deus abençoe. Resumir aqui para vocês o tópico 1 da aula de hoje. Nós falamos sobre a estrutura do Salmo 25. No tópico 2 vimos a petição por proteção e por perdão. E no tópico 3 a petição por direção. Então nós devemos, da mesma forma como Davi, orar pedindo por proteção, por perdão e também por direção. Enfim, irmãos, agora eu lanço para vocês, se vocês tiverem que fazer alguma pergunta, algum comentário, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. A Raquel no Face fez uma consideração: a vontade do Senhor é perfeita. Certo. Elaine, buscar a direção de Deus evita tomarmos decisões erradas. Anaílde, essa aula trouxe muito mais esperança ao meu coração. Pergunta: tem tempo determinado para as respostas de nossas petições? Oramos e Deus responde logo? Acredito que não. Acho que a chave é a persistência em esperar. Muito bem, Nailde, muito bem colocado. Eu creio que dessa forma também Deus tem um momento de responder. Muitas vezes nós vamos perceber que a resposta de Deus é um grande silêncio. E essa resposta, quando vem, irmãos, e Nailde, irmãos todos, quando vem essa resposta que é um silêncio, é duro, hein? É duro de nós aguentarmos e aguardarmos o tempo certo de ouvirmos adequadamente a voz de Deus. Então eu concordo com você, Nailde, nem sempre a resposta vem no tempo que nós queremos. E aí nós devemos sim ter persistência, clamando a Deus, pedindo até que no momento Ele nos responda. Cavalcante, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Glória a Deus. Karen, aula maravilhosa, que possamos seguir a vontade de Deus. Glória a Deus, obrigado, Karen. Nailde, Salmo 68, nem sempre ele responde. Muito bom. Parabéns a Ilde, a todos que estão participando é aí. A Raquel, né, que tinha feito comentário, o Naldo, enfim, todos vocês que participaram conosco aí. Acho que a gente tem ali ainda umas pessoas conectadas. Aqui também. Enfim, louvado seja Deus, agradeço aí pela vida de cada um de vocês. Se alguém tiver, talvez eu vou dar mais alguns segundos. Porque, Quer fazer alguma pergunta para eles? Perdão, irmãos, me faltou fazer as perguntas aqui. Eu vou fazer rapidamente, aí depois, se cair a conexão de algum de vocês aí... Se cair do Insta, a gente reconecta. Dá para reconectar, né? Então vamos lá. Vou fazer 4 perguntas básicas para vocês, tá bom? Primeira pergunta, em resumo, podemos dizer que o Salmo 25 é uma o quê? O Salmo 25, em resumo, é uma... Fácil. Muito fácil, hein? Essa aí é muito fácil, acho que todos vão responder. Pergunta de número 2. Eu já ia me esquecendo das perguntas, perdão aí, viu, irmãos? Segunda aula de hoje, qual a solução bíblica para vencermos as traições e perseguições da vida? Segunda aula de hoje, qual é a solução bíblica para vencermos as traições e as perseguições? Lembra que são 2 dicas, hein? 2 coisas que a Bíblia nos ensina aí. Pergunta de número 3. Não devemos pecar, mas se isso acontecer, o que devemos fazer? Muito fácil também, hein? E a pergunta de número 4, para encerrar. Por que devemos sempre buscar a direção de Deus para as nossas vidas? Quem não souber essa daí, né, irmãos? Enquanto o povo responde, o Klaus pergunta aqui, somente mediante uma aliança se pode ter intimidade? Aí ele fez é uma pergunta ou é um comentário? Pergunta, somente mediante uma aliança se pode ter intimidade? A Raquel respondeu, deixa eu ver aqui, oração. Ô Klaus, eu não entendi direito, se é uma pergunta que você está me fazendo, sim, eu creio que sim, somente mediante uma aliança. Agora, há raríssimas exceções, por exemplo, o ladrão da cruz ele não tinha uma aliança com Deus, mas ele conseguiu falar com o mestre e foi alcançado pela misericórdia do Senhor, tá bom? Então, eu acho que há raríssimas exceções, mas no geral, acho que só quem tem aliança com Deus, intimidade com Ele, é que consegue se comunicar e ouvir a voz dele e ter intimidade com Ele. Somente mediante uma aliança se pode ter intimidade? Essa é a pergunta. Então foi o que eu te falei, há raríssimas exceções. Há raríssimas exceções. Bom? Pergunta 1, a Raquel respondeu oração, a Karen no Instagram, oração de petição. Ótimo, Karen, parabéns. Nailde, precisamos de diretriz. Erinaldo, oração de petição. Muito bem. Depois a gente vai pegar aí as respostas de vocês todos e somar a pontuação e eu divulgo nos grupos. Acho que alguém comentou alguma coisa. Evangelista, orando. Deixa eu ver aqui. Caramba, tá grande. Não deu pra ver. Ok. Orlando Ribeiro, meus filhinhos. É só um versículo, acho que ele colocou, né? Muito bem.
Maria Margarida, perdão. Proteção, Maria Margarida colocou lá proteção. Lembrando que tem um delayzinho, tá bom? A gente faz as perguntas e tem um delay para o pessoal responder. Então a gente está prestes a cair aqui, pessoal do Insta, a gente está prestes a cair. 20 segundos vai cair. Tá bom? Em 20 segundos cai. Então, se eventualmente cair, aí a gente vai voltar e dentro de alguns poucos segundos a gente retorna novamente, aí você complementa a sua resposta, o seu comentário aí. Vai cair, você já entra de novo. Isso. Nailde, te amamos, Jesus. Glória a Deus. Klaus, eles amam a oração de petição. Eles amam compartilhar nos stories. Vamos começar. Bem, a gente está quase encerrando aí. Michel Nascimento. Ô Michel, que bom que você está aí com a gente, hein? Bem feliz. Michel Alonso. Que legal. Deus abençoe. Ficou escura a tela. Voltou aqui? Se é a bateria. Voltou, o pessoal está se conectando novamente. Enfim. Bom, se tiver, a gente tem assim, irmãos, a gente tem uma dificuldade que é um delayzinho, tá? Quando a gente faz uma pergunta, um comentário aqui, demora um pouco para chegar para vocês, e depois a resposta de vocês demora um pouco também para chegar para a gente. Então a gente fica sem saber se você está digitando ou não aí. Então, se eventualmente a gente não respondeu a sua pergunta, depois eu entro lá e a gente faz o bate-papo e responde para vocês, cada um de vocês individualmente, tá? Acho que aqui o pessoal está voltando no Insta. O pessoal está voltando no Insta. Então vou dar mais alguns segundos só para vocês, se quiserem aí participar, responder as perguntas. Eu fiz 4 perguntas fáceis, simples, tá bom? Vocês podem responder. Ô Klaus, se eu não entendi direito o que você tinha comentado lá, não deu uma boa resposta, você me comenta aí, Klaus, tá? Porque como a gente não tem um celular backup aqui, a gente não consegue ler. Exato. Né? Acho que é isso, mais alguns segundos aí. Que bom ver que o pessoal está se reconectando. Legal, gente. Tá com o celular aí, não, né? Tá? Não. Tá aqui. Não, deixa, agora já foi feito. Já tá no final já? Vou deixar. A Karen, quais são as outras perguntas? Qual é a pergunta da 3 que eu não peguei? Tá, pergunta 3 é o seguinte, cara. Vamos lá. Pergunta 3. Pergunta 3. Não devemos pecar, mas se isso acontecer, o que devemos fazer? Bom, a ordem da Bíblia bíblica é não peques, mas se pecarmos, tem uma solução, tem uma esperança ainda. O que devemos fazer? Aí você responde isso pra gente aí, marca ponto, tá? Muito bem. E a pergunta 4, se eventualmente alguém perdeu aí, não sei se o Insta ou lá no Face, né? Se eventualmente alguém perdeu, por que devemos sempre buscar a direção de Deus para as nossas vidas? Bom, a gente falou bastante sobre isso aí, né? Por que é interessante buscarmos sempre a direção? Dei essa resposta aí e reforcei algumas vezes mais. A tela ficou escura, pode ser sua bateria que está acabando. Fechou. Tá bom. Então vamos encerrar aqui, gente. Eu quero agradecer aí a presença do professor Tota ao meu lado aqui. Hoje vocês fizeram perguntas muito fáceis e ele nem precisou responder, tá vendo? O Herbert também. Então, louvado seja Deus por isso. Muito obrigado, irmãos, todos vocês aí pela audiência de vocês, pela participação. Então, na próxima semana, se Deus quiser, estaremos falando aqui sobre a proteção do Senhor. É isso mesmo, a proteção do Senhor. O professor Tota estará ministrando essa aula, será uma bênção, não percam, tá bom? Certamente Deus tem coisas preciosas reservadas para nossas vidas aí. Hoje à noite, nosso culto presencial aqui na Debrascaec, tá bom? Às 18 horas, culto presencial. 17? Perdão, 17 horas, o nosso culto presencial aqui na Debrascaec. Para algumas pessoas haverá aí a transmissão, que eu sei que algumas pessoas não podem, mas quem puder, esteja aqui conosco, será uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe o seu final de domingo, a sua semana, que Deus dê uma semana abençoada para todos vocês, e no próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui a partir das 9h30, novamente para mais uma aula, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, Shalom Adonai. Deus abençoe.